Antes de falar do tema propriamente dito, eu quero contar uma historinha que está no livro Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier. Humberto de Campos, ele colocou um capítulo que fala Cristo e Simão. E o que nos narra esse texto? Jesus estava ali, em uma das casas que ele costumava falar, quando apareceram 4 publicanos, senhores mais velhos, que eram vistos como pessoas de má vida. E eles procuraram Jesus com sede de conhecimento. E Jesus tinha que sair. Ele tinha um compromisso ali próximo, não iria demorar, mas ele pediu a Simão Pedro que desse a eles toda a atenção e disse o seguinte: Pedro, ampara-os com a verdade, prossiga com amor. Pedro, sempre ali obediente a Jesus, entendeu que ele teria ali o compromisso de conversar com esses 4 publicanos, e Jesus saiu. E Pedro ficou ali com a cara meio emborrada, fechado, sisudo, quando um desses publicanos, o mais velho, se aproximou dele e falou assim: Pedro, nós viemos aqui para conhecer a Boa Nova. Nós temos sede de renovação e temos ouvido falar muito bem do seu mestre. E nessa hora, com a mão fechada, em punho na mesa, ele voltou-se para esses 4 senhores e falou: Víboras, eu conheço cada um de vós, sei bem da iniquidade de cada um. Nessa hora, todo mundo assim, estarrecido. Pedro, com o dedo em riste, virou para o primeiro e falou: eu sei bem o que você já fez. Sei que você furtou a herança dos seus irmãos, e um deles morreu na penúria e o outro está na loucura. Pensa que eu não conheço o que você fez? Em seguida, apontou o dedo para o segundo e falou: você que é joalheiro, toda a sua fortuna veio na base do sofrimento de muitas pessoas. Suas pedras, o seu ouro está cristalizado nas lágrimas de muitas mulheres. E foi depois para o terceiro. E da mesma forma ele falou: acha que eu não sei? Que você, no seu comércio, não tem a capacidade de ajudar ninguém, de doar leite e hortaliças, e as crianças do seu bairro morrem de fome sem que você tenha sensibilidade? E fez isso com o último também, atirando na cara dele todas as verdades. Logo em seguida, esses 4 publicanos começaram a chorar. E nesse momento, Jesus adentrou o recinto. Jesus percebeu o que estava acontecendo. Olhou com seu magnetismo de amor profundamente nos olhos de Pedro e perguntou: Pedro, o que fizeste? Pedro, naquele momento, viu que pisou na bola. Voltou-se para Jesus e falou: mas o Senhor não pediu que eu amparasse com a verdade? E Jesus falou: eu falei para amparar, não aniquilar. E ali Jesus convidou os 4 publicanos para sentarem, para conversarem, e começou a falar do reino de Deus, de forma acolhedora, branda, amorosa.
As palavras de Jesus mudaram o ambiente. E aqueles publicanos deixaram aquele local repletos de esperança, de vontade de melhorar, de renovar. Quando eles saíram, Pedro foi cobrar de Jesus. Foi. Não se contentou. Ele questionou Jesus. Mas se com esses pecadores o Senhor fala com tanto amor e acolhimento, como é que nós vamos falar com as pessoas que são retas, que cumprem o papel na terra? Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Essa é a lição do livro. Por que nós introduzimos essa lição antes de nós começarmos o ensinamento do conhece-te a ti mesmo? Já se passaram mais de 2000 anos dessa passagem do livro Estante da Vida, como da passagem em que Jesus estava escrevendo na areia e disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Só que nós, na maioria das vezes, passamos a nossa existência terrena com um olhar severo para com as pessoas que convivem conosco, e até para quem não convive. E o ensinamento de hoje é para que a gente comece a olhar para nós, para que a gente comece a se conhecer. Porque conhecer as outras pessoas, muitas vezes nós temos ali o diagnóstico exato. E nós? O que nós estamos fazendo com a gente? Então, na pergunta 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos, na verdade não foram os espíritos, foi Santo Agostinho. Ele respondeu: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Parece fácil a gente compreender, basta a gente se conhecer. Mas Kardec, com a sua didática maravilhosa e com as suas dúvidas, ele vai e faz uma outra pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, nós vamos, no decorrer dessa palestra, mostrar slides que trazem as respostas de Santo Agostinho. Não completo, porque eu tenho um tempo, mas eu tirei pedaços, vale a pena a gente estudar depois. Mas eu já conhecia essa resposta. E o que mais me assustou, quando eu fui estudando essa palestra, é que essa primeira resposta de Santo Agostinho, ela é tão clara, ela é tão tranquila. E eu me dei conta de que eu não faço isso todos os dias, por mais que eu tenha o conhecimento. Olha o que ele nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Nós estamos fazendo isso? Porque eu tenho certeza que a maioria dos senhores aqui já conhecia esse texto do Livro dos Espíritos. Nós estamos passando em revista, quando a gente põe a cabeça no travesseiro e analisa como foi o nosso comportamento, se nós erramos, se nós aproveitamos as oportunidades que aquele dia
apareceram para nós? E ele diz: perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então ele traça aqui, 3 consultas que nós temos que fazer para a nossa consciência. Eu ofendi a divindade hoje, em algum momento. Eu fiz com que os meus familiares se corassem, se eles soubessem do que eu fiz. Eu fiz algo assim. E depois a mim mesma, eu fiz algo que me prejudicou. Nós temos que fazer esses 3 questionamentos. Eu errei perante Deus, eu errei perante as pessoas, eu errei contra mim. Como assim, Flávia? Errar contra a gente? Como não? Quantas vezes nós deixamos a preguiça tomar conta da gente? Quantas vezes nós entramos nos excessos da gula, dos vícios, sabendo que isso nos prejudica? Em relação ao meu próximo, eu magoei, eu ofendi, eu fui mais solução e não problema. Em relação ao Pai, eu agradeci ou eu lamentei? Porque a gente agrada a Deus através do nosso próximo. Eu tenho agradado? Então é preciso que cada um de nós faça esses questionamentos todos os dias à noite. Mas Santo Agostinho explica mais. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para crescer. Então, quanto mais nós nos conhecermos, mais conseguiremos melhorar. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Essas dúvidas que Santo Agostinho coloca são fantásticas. Porque nós costumamos ser brandos com a gente. Eu conheço muitos amigos dentro do espiritismo, que a gente conversa, eles falam assim: não, eu não tenho inimigo, eu não tenho raiva de ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Aí quando você fala de, não, mas esse aí eu prefiro nem encontrar. Nós somos assim. E aí a gente vem com todo um discurso em defesa da gente. Não, mas eu preciso ter serenidade. Eu não confio nessa pessoa e por aí vai. Então, ele vem e fala, como é que a gente vai julgar a gente? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri-lo como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Então, ele explica o roteiro para a gente fazer o que tem que ser feito, para a gente se conhecer. Eu quero fazer algo, mas eu não estou sabendo me julgar. E como a gente é mestre em julgar os outros, vamos colocar, se fosse aquela pessoa fazendo o que eu quero fazer. Você acha que está legal? Ok. É aquilo que Jesus nos ensinou. Faça aos outros o que gostaria que fizessem convosco. É uma máxima que nos direciona para o que é melhor, para o que a gente deve fazer. Aí ele vem num ponto ainda mais difícil. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porquanto
esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Aí a coisa pega. Porque são as pessoas que divergem de nós, que fazem com que a gente muitas vezes reflita. Na maioria das vezes a gente não vai concordar, mas a gente já vai começar a pensar. Só que Santo Agostinho coloca para a gente dar atenção ao que o nosso inimigo às vezes vem falar de nós. Porque os nossos amigos, nós temos afinidade. Eles falam muitas vezes aquilo que nos agrada. Agora, vocês querem mais difícil às vezes que um inimigo? E que a gente precisa começar a abrir um pouco a nossa mente? Chama-se parente. E dentro do lar, pessoas que a gente ama, são pessoas difíceis, mas são pessoas que não vão nos bajular. Só que quando, às vezes até o pai e a mãe, vem falar com amor algo que nós precisamos mudar em nós, ou um irmão, na maioria das vezes, o que a gente responde? Quem é você para falar de mim? Porque a gente fica armado. E são eles, muitas vezes, que são o despertar para a nossa necessidade de mudança. Porque eles não têm interesse nenhum. Pode até ser que nem sempre eles vão estar certos, mas vão dar um sacode para que a gente repense como eu devo lidar, como eu devo agir. Porque, meus irmãos, nós estamos de um jeito que às vezes, será que a gente pensa que a gente fica 24 horas do dia, a gente nunca erra? Tudo que a gente fala está certo? Nós precisamos refletir em relação a isso. Nós precisamos ouvir mais. E Santo Agostinho nos chama para isso. Faça uma revista de como foi o seu dia. Ouça o que as pessoas falaram para você. Percute, consequentemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. É preciso que a gente faça uma contabilidade, que a gente analise onde a gente está melhorando e onde a gente ainda está errando, para que a gente possa ir tirando as ervas daninhas que nos impedem o nosso crescimento. E quando a gente faz isso, quando a gente já tenta melhorar, o nosso anjo da guarda sorri. Ele vê o nosso esforço. E a gente passa a se conhecer, a compreender. Eu tenho essas falhas, mas eu já estou melhorando nisso. Eu sei que o fulano consegue me tirar do sério. Então eu vou começar a rezar mais quando eu estiver com essa pessoa. Ora, quantas vezes nós deixamos as oportunidades passarem? Nós estamos aqui para quê? Não é para evoluir? Então se conheça, veja onde a gente tem que melhorar. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. É preciso que a gente se esforce. E Jesus sorri diante da nossa vontade de melhoria. Não podemos nos acomodar.
Eu brinco, né? A síncope da Gabriela, lá vai eu cantar, tô rouca, ainda vou me atrever. Eu nasci assim, eu sofri assim, eu sou sempre assim. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Vou ser sempre assim, Gabriela. Tem gente que conta vantagem. Você me conheceu desse jeito. Me aguenta. Oi? Até quando a gente casa, apaixonado, a gente conhece muitas vezes os defeitos, mas tem a esperança de que a pessoa vai melhorar. E vice-versa. Então, para de achar que você não vai poder mudar. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é mudar, e para melhor. Não podemos desperdiçar a oportunidade que Deus nos concede. Ah, Flávia, mas eu não consigo. Eu queria trabalhar lá na irradiação, fazer parte daqueles maravilhosos trabalhos, mas eu não estou tendo tempo. Mas quando eu aposentar, a gente fica arrumando justificativa, 1000 justificativas para quando a gente vai começar a trabalhar. Começa a trabalhar dentro de casa, tendo paciência, sendo solução. Tem gente que dentro de casa não harmoniza, dialoga com quem convive. Onde você enfiou o controle da televisão? Por que você deixou a luz acesa? Nós podemos ser mais luz. Isso é fruto da nossa impaciência, da nossa intolerância. Gente, saiu no Mais Goiás. Foi uma pesquisa de universidade, várias capitais do nosso Brasil, e nós fomos eleitos a capital mais mal educada. E lá tem um monte de itens. Entra nos lugares falando alto no celular, não respeita a faixa de pedestre, fala alto, e por aí vai. Não dá assento para quem é um idoso. Poxa vida, é tão bom conviver com quem é educado. A gente não admira? Que coisa melhor que você encontrar com alguém e a pessoa falar bom dia. Por que a gente não faz isso? São pequenas coisas que fazem com que a gente melhore. A gente pode melhorar, está ao alcance de qualquer um. Rico, pobre, quem estudou, quem não estudou. É preciso que a gente aproveite as oportunidades para a gente ser útil. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava no meu prédio, malhando lá numa academia. De repente, eu olho na garagem, tinha uma Lamborghini. Falei, gente, que carro é esse? Parece uma nave. Dá para comprar 5 apartamentos aqui, meu Deus. Aí eu fui lá na portaria do prédio. Falei, de quem que é aquele carro? Ah, é do fulano. Pessoa famosa. Eu... Como assim? O que ele está fazendo aqui? Não, ele está na cobertura, só uns dias. Eu falei, como que ele é? Ah, ele é de lua. Tem dia que ele passa super educado, tem dia que ele nem olha. Eu falei, e a esposa? Nossa, um amor. Eu voltei e fiquei pensando, será que às vezes eu não passo a imagem de lua? Quantas vezes nós atropelamos as pessoas olhando no celular e a gente não dá conta de falar bom dia, boa tarde, obrigado. Quantas pessoas que a gente convive no dia a dia e que às vezes a gente sabe que estava de atestado e quando vem a gente fala, você melhorou? Quando nós nos importamos com o próximo, nós vamos aniquilando o egoísmo, e é para isso que aqui nós estamos, para lutar contra esse egoísmo. E Santo Agostinho continua, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, por isso que mencionei esse exemplo. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, isso aqui já é o comentário de Kardec,
veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Então, esses pequenos erros passam despercebidos porque nós não refletimos dentro de nós. Nós deixamos de nos conhecer, de refletir, de fazer. Gente, é um exercício diário, um balanço. Quando chega no final do ano, a gente não adora fazer um balanço? A gente adora fazer. Só que, geralmente, a gente faz o balanço das coisas materiais. Ah, quitei meu carro. Ah, consegui a sonhada promoção. Comprei minha bicicleta. Quitei meu financiamento. Está na hora de nós chegarmos no final do ano para fazer o balanço das conquistas morais. Conseguir ser mais paciente. Conseguir silenciar mais para fofocar menos. E isso é difícil. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de falar mal de quem a gente não gosta. É ou não é? Minha irmã está aqui na plateia. Minha irmã é minha amiga de bafão. Para eu segurar uma fofoca para minha irmã é um sacrifício doido. Mas quando eu consigo, eu comemoro. Não é todo dia. Mas é isso que a gente tem que tentar. Estou conseguindo ser mais paciente? Estou conseguindo ser mais tolerante? Estou evitando buzinar no trânsito igual um doido, pensando que às vezes quem está ali está levando um filho para um hospital? Estou me colocando mais no lugar do outro? Ou nós vamos continuar sendo os acusadores severos como Pedro, deixando de amparar, mas aniquilar? Então, que a gente comece a olhar para dentro de nós. Onde eu posso ser melhor? E isso é de cada um. Cada um de nós tem que olhar para dentro de si, fazer essa consulta diária, porque é um exercício. Eu vou finalizar com essa frase do nosso querido Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Lembremos que cada um de nós carrega dentro de si a centelha divina do amor. Vamos, como na parábola do bom semeador, cultivar a semente do bem. Vamos, em cada conduta nossa, pequenininha que seja, colocar em prática esse amor. A cada dia, a gente tentando melhorar. Porque o próprio Chico falou, o verdadeiro espírita é o que tenta cada dia ser melhor. Que Jesus ampare a todos.